Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, quarta-feira. Hoje nós estamos na 31ª semana do Tempo Comum e hoje celebramos São Carlos Borromeu, Bispo. O evangelho que vamos meditar hoje está em Lucas 14, do 25 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vir que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras de hoje, o Senhor fala sobre ser discípulo. Nesse dia de hoje que celebramos São Carlos Borromeu, que iniciou, toda a formação de padres, criou os seminários. É um dia, que traz principalmente para os padres, a questão de ser discípulo. Mas o Senhor fala também a nós, a todo o mundo, a nós leigos, sobre como seguir Jesus, o que precisamos fazer para ser discípulos de Jesus. A primeira coisa que ele fala, a primeira indicação que ele nos dá é: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o desapego. Amar a Deus sobre todas as coisas, nos desapegar de todas as outras, E ele fala aqui quais são essas outras, Os nossos entes queridos, que devemos amar, sim, mas não devemos nos apegar. E até da nossa própria vida, Abrir mão da nossa própria vida, nos desapegar da nossa própria vida. Outra indicação que o Senhor nos dá para sermos verdadeiros discípulos dele, podermos seguir, é: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, é uma complementação. Se nós nos apegarmos às coisas desse mundo, as nossas mãos ficam presas, Nós não teremos mão para carregar a cruz. Então, para que possamos carregar a cruz e seguir, atrás de Jesus, nós temos que nos desapegar das coisas do mundo para poder termos as mãos livres para carregar a cruz e seguir atrás de Jesus, Então, que nós possamos, não nos apegar às coisas do mundo, amar sim, mas não ficar apegado às coisas, deste mundo, e sim amar, e seguir a Deus, carregar a nossa cruz. E a terceira indicação que ele nos dá, está lá no finalzinho, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a
tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Então, renunciar a tudo para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. E esse renunciar, né, nós vivenciamos nessa renúncia quando recebemos o batismo. Nós renunciamos ao mal, renunciamos a todas as coisas, né, para seguir Jesus, para viver, né, o reino de Deus. Então, que nesse dia, né, e ele fala, né, ele dá o exemplo aqui, que se nós não planejarmos, né, uma construção e não fizermos, né, essa ação com cuidado de calcular, né, nós podemos não terminar essa construção. Ele fala da torre. E ele também fala, né, da questão do guerrear. Se formos enfrentar, né, se o rei, um rei for enfrentar o outro, né, que marcha com o dobro dos soldados que ele tem, né, como que ele vai conseguir enfrentar? Se ele vê que ele não vai enfrentar, ele, né, vai lá e tenta discutir um tratado de paz, né? Então, que nós possamos seguir esse exemplo, né, de ter esse discernimento, né, de planejar, de saber calcular os riscos, né, saber calcular os gastos, né, e saber o que nós realmente queremos e ir diretamente ao ponto, né, e seguir fiel, né, a verdade, seguir fielmente, né, o que é correto, né, o que é de discernimento, né, da verdade. E seguindo esses 3 passos que o Senhor nos ensina, o caminho para seguir Jesus, para ser seu discípulo. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Continuemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.